Glória a Deus, retornando do nosso intervalo, na nossa segunda aula do quinto dia, né? A nossa quinta aula, segunda parte, né? Então estamos aí falando sobre as vestes, né? A veste sacerdotal havia uma importância muito grande em cumprir exatamente como o Senhor queria que fosse cumprido. Tinha aí uma exigência de cumprir esse protocolo, uma exigência de realmente nós observarmos o protocolo de Deus, a exigência de Deus, e não só para a época da lei. Deus, na verdade, é um Deus que estabeleceu princípios e esses princípios não podem ser quebrados. Esses princípios, na verdade, têm que ser mantidos, têm que ser preservados. Esses princípios, na verdade, são muito importantes que a gente cumpra exatamente como a palavra tem determinado. Por isso que a palavra de Deus mesmo nos diz: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, nós temos que estar atentos a essa realidade. Ezequiel, capítulo 44, vai falar do sacerdócio de Zadok. O sacerdócio de Zadok é diferente do sacerdócio de Arão, é diferente do sacerdócio de Melquisedeque, mas aqui fala sobre a restauração do templo, as reformas no ministério do santuário. Então preste atenção comigo, Ezequiel 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, o pátio exterior, o átrio exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta, entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, por estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações, e não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás de seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos da porta da casa, das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e serviram à casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre a si a iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, à santidade das santidades, mas levarão sobre si a vergonha e as suas abominações que cometerem. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa em todo o seu serviço e em tudo que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardam a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová.
eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins, não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras. E a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquearão a sua cabeça. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, e eles não se casarão nem com viúva e nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem, pelos meus juízos o julgarão. E as minhas leis e os meus estatutos, em todas as minhas solenidades, guardarão, e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, poderão se contaminar. E depois da sua purificação, lhes contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança, não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares, e o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa, eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e toda a oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa, nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animal comerão os sacerdotes. Então a gente observa aqui, as exigências de Deus continuam, mesmo o sacerdócio de Zadok, as exigências continuam. Na época de Moisés, a gente observa aqui que havia toda um protocolo para vestimenta, detalhes minuciosos. O peitoral do sacerdote tinha que ter as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. As vestes sacerdotais, que era composta de estolas, sobrepeles, uma túnica bordada, uma mitra e o cinto, né? Você que entrou lá na fanpage do Facebook Rede de Ensino Instituto Jaffa, você tem ali a figura do sacerdote, a figura da veste sacerdotal, com o peitoral, a estola, você tem tudo ali, inclusive a disposição das pedras de cada uma tribo, tinha o local certo para a pedra estar. Vamos lá para Êxodo capítulo 28. Êxodo capítulo 28 nos diz assim: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, uma éfode e um manto e uma túnica bordada e uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho. E farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada.
terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor dos selos, lavrarás essas 2 pedras com o nome dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedra de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, as 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de pano azul, de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedra, a ordem de 1 sárdio, 1 topázio e 1 carbúnculo. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será uma esmeralda, de 1 safira e de 1 diamante. A terceira ordem será de 1 jacinto, de 1 ágata e de 1 ametista. A quarta ordem será de 1 turquesa, de 1 sardônica e de 1 jaspe. Engastadas em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12. Segundo os nomes, serão esculpidas como selos, cada um com seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, da obra que trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieiras de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieiras meterás nos 2 engastes, e os porás nas obreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo de frente dele, para a sua juntura, sobre o cinto da obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, e aos anéis do éfode por cima, com um cordão do pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo. E olha que a couraça na armadura de Deus é couraça da justiça, o peitoral era do juízo. Sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. 2 pedras aonde eles faziam aí as eleições, a sorte e tudo mais, Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode, todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota da malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás à maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás a um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará.
E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as suas ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e farás os cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirá com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a sua carne nua. Serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação e quando chegarem ao altar para ministrar o santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. A posição que o sacerdote ocupava no culto era bastante saliente. O ministério do sacerdote tinha duas direções. Eles eram representantes de Deus no meio do povo, mas eles também representavam esse mesmo povo diante de Deus. Então o sacerdócio tinha duas posições, duas direções diferentes. Representantes de Deus ao povo e representante do povo a Deus. Em diversos aspectos, eles se distinguiam das outras pessoas, inclusive no tocante à roupa que eles usavam no serviço do tabernáculo. Era toda com muita delicadeza, muita exigência, muito critério, né? Então essas roupas que eles tinham que usar no serviço do tabernáculo, e ela era feita com um padrão divino, com um significado específico. Essas peças só podiam ser usadas pelo sumo sacerdote e não pelos sacerdotes comuns. As duas primeiras peças, elas eram unidas entre si. Era um peitoral com uma estola sacerdotal. Interessante notar a recomendação do Senhor: nunca o peitoral se separará da estola. Versículo 28 vai nos dizer isso. A ligação do peitoral com seus anéis, aos anéis do éfode por cima como um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto e obra esmerada do éfode, nunca se separará o peitoral do éfode. Então, o peitoral, de acordo com Êxodo 28:16, quadrado e dobrado, será de 1 palmo o seu comprimento e 1 palmo a sua largura. Então, ele é quadrado. 1 palmo era uma medida média de 22 centímetros. Então, 22 centímetros por 22, formando tipo um bolso, né? Agora, quadrado e dobrado será de 1 palmo de comprimento, aí esse peitoral que era colocado. O peitoral cobria o peito e também com a estola vai para as costas do sumo sacerdote. Não era longo, tá? Ele tem que pegar só a parte do peito. Colocado um pouco acima da cintura, feito de ouro, linho fino trançado em azul, púrpura e carmesim, as 4 cores que a gente já falou, e as partes eram ligadas por fitas azul, representando divindade. E as pedras, elas tinham que ser encaixadas em 4 fileiras. A primeira fileira era sárdio, topázio e carbúnculo. A segunda fileira, esmeralda, safira e diamante. A terceira fileira, jacinto, ágata, ametista. E a quarta fileira, na verdade, a gente observa aí, berilo, ônix e jaspe. Eram 12 pedras no peitoral, e as 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Tudo tinha que ser feito obedecendo o modelo dado por Deus, a exigência de Deus diante daquilo que Moisés tinha visto nos céus. Não era uma invenção humana, não era uma criatividade humana, tinha um critério divino, porque tudo aponta para a maravilhosa pessoa de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 9, verso 23... de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, não as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós
perante a face de Deus. Agora, se voltarmos para o capítulo 8, a gente vai ver que o sumo sacerdote aqui era uma cristofania, era também um tipo de Cristo. Hebreus capítulo 8, verso 4 e 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés, divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo, o modelo que no monte se te mostrou. O modelo que no monte se te mostrou. Então, nós podemos entender o sentido espiritual da vestimenta sacerdotal, que se nós relacionarmos com a pessoa de Jesus Cristo, aí nós podemos entender por que de tanta exigência. Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então a gente observa quanta beleza, quanto detalhe, que riqueza nessa costura, que riqueza de detalhes aí em cada peça, no peitoral, na estola. Arão, ao entrar no tabernáculo, ele levava sobre o coração as 12 tribos de Israel. Ele levava sobre o coração o juízo de Deus, Urim e Tumim. Então ele estava também colocando sobre os seus ombros as 2 pedras de ônix, onde cada uma delas tinha gravado o nome de 6 tribos por ordem de nascimento. O nome das tribos de Israel, que são os filhos de Jacó, em cada pedra 6 nomes. Era uma pedra de ônix que era encaixada no ouro. E isso era tudo exigência para poder entrar no tabernáculo, para poder cumprir aí as exigências do Senhor e fazer o que o Senhor estava demonstrando. Isaías vai falar, e o governo está sobre os seus ombros, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O governo, a autoridade está sobre os seus ombros. O ombro hoje representa a autoridade ministerial, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas o ombro no Antigo Testamento era as 12 tribos. O ombro fala de força. O ombro, na verdade, aponta justamente para patentes, né? Patentes, força. Ao passo que o peito fala de afeições, coração, relacionamento, afetividade. É isso que o nosso maravilhoso sumo sacerdote, Jesus é o nosso sumo sacerdote, as pedras estão no seu peito, ou seja, ele carrega a igreja no seu peito, ele leva cada um de nós no peitoral. Então, Jesus, como sumo sacerdote, ele faz isso por nós, ele nos carrega como afetividade no seu peito, em autoridade, patentes dos ombros, ele nos carrega e nos ama. Ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Hebreus capítulo 7, 25 nos diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos ainda para Romanos capítulo 8, verso 34, vai nos dizer assim, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele intercede continuamente por nós. Então aqui estão 3 realidades de alcance extraordinário da veste. O que a vestimenta nos aponta? Sustento, amor e intercessão. Sustento, amor e intercessão. Essas 3 realidades são plenamente cumpridas em Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote perfeito, que é o nosso sumo sacerdote da nova aliança. Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto.
visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que coisa tremenda! Temos um sumo sacerdote que está nos céus, à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo continuamente pelos santos que têm uma aliança para com ele. Hebreus capítulo 10, versículo 19, exortação a perseverar na fé. Exortação a perseverar na fé. 19 de Hebreus capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel, ele é fiel. Então, nós estamos lembrados que o sumo sacerdote levava sobre os seus ombros o sustento, levava sobre os seus ombros o nome das 12 tribos, junto ao coração o peitoral, o amor, e ainda intercede pelos santos, pelas 12 tribos, pela igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Agora sabemos que tudo isso é realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no peitoral do juízo, tem a ideia de ajuizar, de avaliar, de agir com justiça, de decidir, de transmitir conhecimento sobre o que é certo e o que é errado. Sim, no peitoral, Deus ordenou que fossem colocadas as duas peças do juízo, o Urim e o Tumim. Era através dessas duas peças que Deus mostrava ao sacerdote se estavam falando a verdade, se não estavam, que Deus revelava ao sacerdote, que aí a importância de nós termos uma vida reta, uma vida santa. Agora, o que significam esses termos, luzes e perfeições, que era falado aqui no Urim e Tumim? Vai comigo para Números, Números capítulo 27, livro de Números, capítulo 27, versículo 18 a 21. Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Então era a forma de julgar, a forma de ver que Deus realmente estava abençoando, que Deus realmente estava testificando o que Deus realmente estava fazendo. Então nós precisamos nos lembrar das 4 bênçãos encontradas no peitoral, das 4 bênçãos do peitoral. Em primeiro lugar, o Senhor nos conduz em seus fortes ombros. Colocava 2 pedras que tinha 6 tribos gravadas nas pedras. Isso representa que o Senhor nos sustenta nos seus ombros. Segunda bênção, o Senhor nos tem junto ao seu coração, porque Ele nos ama com afeto infinito. O amor de Deus é infinito, é incomparável.
Terceira bênção, o Senhor leva os nossos nomes diante do Pai, está gravado no seu peitoral, porque Ele intercede continuamente por nós. E dentro do peitoral também tem as pedras Urim e Tumim, que é a quarta bênção. Somos guiados, não hoje por uma pedra, mas pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. Os israelitas conheciam a vontade de Deus consultando Urim e Tumim. Hoje, aquele que crê em Cristo Jesus, que é crente em Cristo Jesus, na dispensação da graça que nós temos a provisão e nós somos infinitamente aperfeiçoados e temos o Espírito Santo de Deus que testifica no nosso espírito que somos filhos. Temos o Espírito Santo de Deus que vai nos dar aí a estratégia, a direção, vai dar discernimento. Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Vamos direto para o versículo 16. João 14, 16 nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora veja o versículo 26. Mas aquele Consolador, Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então, a importância de nós vermos aí cada detalhe minucioso da vestimenta do tabernáculo, da vestimenta do sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, a exigência de Deus era realmente algo minucioso, porque apontava para uma cristofania, apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outra peça do vestuário que nós vimos em Êxodo 28 é a sobrepeles, que era como um colete que era colocado por baixo desse peitoral. Ele era confeccionado de um estofo azul e ele era enfeitado com desenhos de romãs de pano azul, vermelho, púrpura e o vermelho carmesim e campainhas de ouro. Na verdade, era a ordem alternada, uma campainha de ouro, uma romã, uma campainha de ouro, uma romã, e assim por diante. Tudo isso era um simbolismo, tudo isso era sombra. Em Cristo, tudo se tornou realidade, tudo se cumpriu. Por isso que ele pôde dizer, está consumadamente consumado. Que a tradução no português ficou está consumado. Mas a palavra no original é está consumadamente consumado. Agora, não é sombra e nem simbolismo mais. Agora nós podemos nos alegrar olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que eles viram em espelho, nós estamos vendo em realidade. Hoje nós, como pedras vivas, o santuário do Espírito, a habitação, o templo do Espírito Santo. Por isso que nós podemos dizer como João Batista declarou. João capítulo 1, versículo 29, as palavras de João Batista. No dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha para ele no Rio Jordão e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca, que resolve a dívida do pecado, que tira o pecado do mundo. Agora, também tinha entre o povo judeu chamada a terceira temporada, que era, na verdade, o Sukkot. Sukkot era a festa dos tabernáculos, ou seja, a sétima festa, festa dos tabernáculos. Alguma das matérias nós vamos estudar as festas e vai ser maravilhoso. O sétimo sempre aponta para descanso em Jesus, sempre aponta para descanso em Jesus. Muitos estão cheios de direção divina. Ai, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me revelou, Deus me disse, Deus fez isso, Deus fez aquilo, mas não gastam tempo com oração, não gastam tempo meditando na palavra. Isso não é Deus que fala. Ah, e o diabo? Pode ser que não, pode ser a alma da pessoa, ela cria uma imagem de Deus falando, ou ela pensa e acha que Deus falou. Deus nos criou seres racionais.
E nós temos que discernir o que nós estamos pensando, segundo o que a gente conhece da palavra de Deus e o que Deus está falando. Porque quando Deus fala, estremece a carne e você tem plena certeza e convicção no teu espírito, ele testifica que é o Senhor te falando. Então, alguns, muitas vezes, têm pouca vida de oração, têm pouca vida de comunhão, pouca vida com a palavra e toda hora ele tem uma revelação. Cuidado, porque não é dessa forma. Toma cuidado, porque não é desse jeito. Nós temos que observar que o Senhor fala, claro que Ele fala, Deus tem seus meios de falar com o seu povo, mas Ele exige de nós uma vida de comunhão, uma vida de revestimento, uma vida de intimidade, uma vida de temor e tremor. Deuteronômio capítulo 16, Deuteronômio 16, vai falar sobre as 3 festas sagradas: a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo. A Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo. Mas vamos já para o versículo 13, que diz assim: a festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar. E na tua festa te alegrarás, tu e teus filhos, e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher: a festa dos pães asmos, pão sem fermento, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Era muito sério aqui as 3 festas. Festa dos Pães Asmos compreende 3 festas, onde a gente já falou, acerca da Páscoa, está junto aqui com Pães Asmos. Festa das Semanas, ou festa da colheita, e a festa dos tabernáculos. Pães asmos, semanas e tabernáculos eram exigências do Senhor. Mas algo muito interessante que o texto nos traz é que sempre que se apresentavam ao Senhor, não podiam se apresentar com as mãos vazias. Sempre que se apresentava ao Senhor, eles tinham que se apresentar com uma oferta, eles tinham que se apresentar com alguma coisa, eles tinham que levar algo. Isso é uma prática que a gente tem que exercitar. A cada culto selar com uma semente, a cada culto selar. Quando eu recebo a revelação da palavra, eu semear uma semente para que essa revelação faça parte. Não é o dinheiro que Deus quer, mas Deus quer ver o seu coração se desprendendo do material e dizendo: Senhor, eu quero isso na minha vida, eu quero que isso faça parte da minha vida. Você não está entregando ao homem, você não está entregando a uma instituição, você está entregando a Deus. Você não pode se apresentar diante do Senhor com as mãos vazias, não pode se apresentar diante do Senhor sem nada, você precisa selar. Naquela época, quem não tinha condições tinha que comprar pelo menos uma pombinha, a pombinha era 1 centavo, tinha que ofertar pelo menos uma pomba diante do Senhor, para se apresentar diante do Senhor, tinha que se apresentar com uma oferta. Agora, eles tinham grande alegria em celebrar. Deus se preocupa com a alegria e o bem-estar dos seus filhos. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos crer nisso e precisamos viver mais descansados no Senhor. O povo celebrava a festa dos tabernáculos com alegria. Mesmo quando estavam no deserto, eles se alegravam diante do Deus Todo-Poderoso. Não importa qual deserto você esteja passando, presta a Ele o seu culto com alegria, presta a Ele o seu culto com celebração. A alegria da presença do Senhor muda toda a nossa vida. Nós podemos estar enfrentando lutas, desertos, desafios, mas se celebrarmos ao Senhor com alegria, vamos descansar à sombra do Onipotente. Celebrarmos ao Senhor, por maior que seja a prova que você esteja passando,
Alegre-se no Senhor, porque a alegria não depende das condições. Felicidade depende da condição. Você ganhou um carro novo, você está feliz porque você ganhou um carro novo, mas a alegria não depende de condições. A alegria depende de quem nós temos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mesmo no momento da pior luta que você esteja passando, você tem que prestar um culto de adoração ao Senhor, você tem que adorar ao Senhor, porque adoramos ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Louvamos a Deus pelo que Ele faz, mas adoramos pelo que Ele é. Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa vitória. A festa dos tabernáculos traz a dimensão profética da vinda de Cristo. Celebrar a festa dos tabernáculos, cantar, dançar, regozijar-se na presença do Senhor é um ato profético sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja. Passamos por um tempo de semeadura. Passamos por um tempo de colheita, passamos aí por um tempo de provisão e agora nós podemos parar diante do Senhor e celebrá-lo. Os cultos não podem ser um show de talentos, um show de apresentação, não. O culto não é ao homem, culto é ao Deus. Tem muitas pessoas que vêm à igreja para ver se o culto foi bom, se o culto não foi. O culto não é para ele, o culto é para o Senhor. Quem tem que se agradar do culto é o nosso Senhor. É só Ele que tem o direito de julgar o nosso culto, de aprovar ou reprovar o nosso culto. É só Ele que tem aí condições de poder analisar o nosso culto, porque o culto é prestado pelo coração. Então, na verdade, nós precisamos entender a forma como Deus revela no tabernáculo, a importância do tabernáculo, a bênção de Deus que é o tabernáculo de Moisés, e precisamos enxergar Jesus nesse tabernáculo. Nós encerramos nossa matéria aqui. Eu quero mostrar uma réplica para você do tabernáculo nesses últimos minutinhos da nossa última aula, mas eu incentivo você, baixe a sua prova que vai estar aí no canal Torre Forte no YouTube, canal Torre Forte. Na última aula você vai ter ali o link dessa prova e também você vai ter o link aí no seu e-mail. Eu vou enviar a prova para o seu e-mail, eu vou enviar todas as provas desse ano no seu e-mail. E você vai fazer só a prova Jesus no tabernáculo. Se você quiser digitar as demais provas e colocar em dia as suas provas, coloca em dia as suas provas, que você vai ter ali todas as provas no Word. E também aqui no Facebook. Facebook, tanto da Rede de Ensino Instituto Jáfia, como de Cleiton Nantes, você vai ter a prova. Minha oração é que essa matéria tenha falado ao seu coração, que Deus possa ter te desafiado a viver uma vida de mais santidade, de mais comunhão, a se interessar mais, a sair do átrio, entrar no lugar santo e alcançar o Santo dos Santos na ousadia do Senhor. Mas acompanha comigo mais 2, 3 minutinhos a réplica que eu tenho aqui do tabernáculo, para que você possa ver. Se eu não conseguir virar aqui a câmera, então eu gravo na próxima só a réplica do tabernáculo para você, tá bom? Então vamos ver aqui, acho que não dá para virar, gravando não dá para virar. Então, nós voltamos já em nome de Jesus, tá bom? Até daqui a pouquinho.